Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim para a gente entender o que vai acontecer com clima e tempo. Mais um alerta para o Rio Grande do Sul. Condições adversas vão provocar chuvas fortes aí nos próximos dias. A gente vai saber de tudo nessa conversa com a Bárbara Centelhas, lá da Agrimet. Aliás, a Bárbara já está aqui a postos com a gente. Seja bem-vinda, viu, Bárbara? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais do que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. Mas, mais do que isso, aquela condição seca na região central do Brasil permanece, o que não é novidade para a época, mas enfim, acaba entrando nesse combo que vai provocar chuvas intensas aí lá no Rio Grande do Sul. A gente vai entender direitinho nessa conversa com a Bárbara. Obrigado mais uma vez, Bárbara, seja bem-vinda e vamos ao alerta. Chuvas intensas, Bárbara? Isso aí, Alexander. Bom dia, né? Quase boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. E é isso, né? A gente tem duas condições que juntas, né, formam esse estado de alerta. Na verdade, são várias, né, condições ali que geram esse alerta mais elevado para o Rio Grande do Sul. A gente vem aí, né, sempre batendo na tecla que o estado do Rio Grande do Sul, o sul do estado, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não tem um período seco definido, né? As frentes frias são quem ditam de fato o regime hídrico, que é chuvoso o ano inteiro, mas existem algumas condições específicas que favorecem o aumento da intensidade dessas chuvas, e é isso que está acontecendo agora. Foi o que aconteceu lá atrás, né, nas chuvas intensas que nós observamos em maio e setembro, não dizendo que vai ser um evento igual, né, mas vale um alerta, porque a gente tem uma combinação de fatores aí correndo. Acho que vocês já estão vendo o mapa, né, que está aparecendo aí na tela. A gente tem agora aí para as próximas 24 horas, como vocês podem ver, uma frente fria se formando no Atlântico Sul, com bastante chuva, já trazendo aí chuva principalmente para a parte norte. Acho que o grande destaque dessa semana é a região norte do estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina também. Um escoamento de umidade vindo aqui do norte do país e dos países próximos, né, que favorecem o aumento da intensidade da chuva, e a condição de estiagem na região central do país, né, no centro-oeste e os outros estados que compõem essa região central, que estão ativas por um bloqueio atmosférico no momento, né, faz com que essa chuva não consiga avançar. Né? Então, a situação de estiagem impede, e do bloqueio impede que essa chuva avance, e aí acontece esse fenômeno que uma chuva intensa, né, um volume de chuva intenso, se concentre em uma única região. Então, se nós olharmos, eu vou dar um zoom aqui no Rio Grande do Sul para facilitar, né, no sul como um todo, se a gente pegar aqui também a região centro e oeste do Santa Catarina também tem bastante chuva, principalmente nas próximas 24 horas, né? Essas chuvas oscilam aí entre 50, 60 milímetros. E se a gente avançar as próximas 48 horas, a gente vê que as chuvas se intensificam, principalmente nessa região onde nós enxergamos aí essa bolha avermelhada, rosada, né, que indicam chuvas aí acima de 60, 70, e o centro, né, o núcleo dessa bolha que pode chegar até volumes maiores que 100 milímetros, tá? A gente vê que isso não acontece apenas nessa região, essa região é a que recebe o maior volume, mas o estado todo vai estar em condições de chuvas, né, sob condições de chuva com umidade significativa. A região central também, né, parte sul do estado, também aí com chuvas oscilando de 30 a 50, 60 milímetros. Então, todo o estado fica em alerta para essas chuvas excessivas, tá? E se a gente avançar para as próximas 72 horas, a gente vê que essa chuva avança, né? Ela diminui em algumas regiões, mas avança aqui para essa região indicada em vermelha, mais ao leste do estado, região central, leste do estado, que podem receber volumes de 50 a 60 milímetros. Então, as próximas 72 horas são críticas, porque se a gente for acumular esse volume das 24, 48, 72, com certeza algumas regiões ultrapassam aí o volume de 200 milímetros em pouco tempo, que são as 72 horas, tá? E a gente já vê essa chuva atuando desde o final de semana, né, Bárbara? Exato, exato. Ela já tinha sido alertada, né, na semana passada, ela começou agora no final de semana e tende a se intensificar nos próximos dias.
Muito bem, ficou alerta, portanto. A gente torce para que não sejam volumes suficientes para promover enchentes novamente, mas são chuvas bem volumosas, É. pelo que você está dizendo aí para a gente, né, Bárbara? Exato, e o nosso papel é alertar, até porque a previsão não consegue captar toda a natureza, né, das condições e o que vai favorecer a maior intensidade ou não, mas a gente sabe que um volume de 200 milímetros numa previsão pode indicar que regiões chovam até mais que isso. O bom, né, se a gente tem um ponto positivo, é que isso não tende a persistir, né, então vão ser 3 dias aí, as previsões mostram que essa chuva se dissipa, que a gente ainda tem alguma umidade, principalmente no oeste do estado, os volumes mais muito baixos, não chegam nem aos 10 milímetros, né? Então, aí, ao longo da semana, já entrando aqui no dia 21, né, ao longo das horas aí do dia 21, a gente começa a ter uma chuva mais no extremo oeste do estado, mas também volumes de 30, 40 milímetros. Então, as chuvas intensas se concentram apenas nesses 3 dias e conforme a semana vai acabando, a gente vai vendo esse volume sumir, tá? Então, Muito, pelo menos aí não tende a perdurar por um tempo muito longo essas chuvas intensas. muito bem. Você citou aí três fatores, né, que ajudam a intensificar essas chuvas: frente fria no Atlântico Sul, corredor de umidade que está do norte, então formando esse corredor aí, e o bloqueio atmosférico. Vamos falar do bloqueio atmosférico, Bárbara, que já é uma condição que já vem atuando já há algum tempo, né? Promovendo essa condição mais seca na faixa central do Brasil. Exato. A gente está, né, numa fase, num período de estiagem que é típico, né? O que não é típico é esse período de estiagem começar tão antecipadamente. Então, a gente teve um bloqueio que atuou lá em maio, né? E trouxe com que não tivesse mais chuva desde maio, final de abril, maio. Então, isso fez com que esse período seco se antecipasse. Então, o que nós estamos vivendo agora não é algo atípico para a região. O que é atípico é ter começado muito antes, né? Mas para algumas regiões a gente até vê que isso tem se tornado um novo normal, vamos dizer assim, né? A gente tem cada vez mais uma antecipação do período seco e um atraso na retomada das chuvas. Então, esse bloqueio inicial que ocorreu lá em maio, final de abril e maio, fez com que a estiagem, que agora que estaria sendo o começo dela, né, o mês de junho, porque a gente sabe que o ápice do déficit hídrico, que é resultado da falta de chuvas, né, que nada mais é do que falta de disponibilidade de água no solo para as culturas se desenvolverem, esse ápice ocorre normalmente em torno de agosto, setembro nessas regiões. E agora em junho, julho, a gente já tem previsões de atingir esse auge do déficit hídrico. Isso faz com que a gente tenha condições piores, né, de água no solo, cada vez menores. As culturas que estão em campo vão ser prejudicadas, vai ter um déficit hídrico mais intenso, e também em relação à questão de incêndios, né, Alexandre? A Ah, gente faz com que o tempo fique muito seco, baixa umidade relativa do ar, pouca umidade no solo e nas plantas, então isso faz com que vire pólvora, né? E a gente tenha maior incidência de incêndios, como você mesmo mencionou antes da gente entrar no ao vivo, o que está acontecendo no Pantanal, é. né? Então, acho que para a região central a gente tem essa estabilidade, não tem chuvas, mas o grande alerta é para condições aí de incêndio, risco elevado dessa, desse fenômeno que acaba acontecendo por causas naturais, né? Muitas vezes nessa época do ano, mas também pode ser incêndio criminoso, mas que pela condição se alastra muito facilmente e rapidamente. É, muito seco, né? Ô, É. Bárbara, mas e a temperatura, hein? Como é que fica a temperatura? E é uma Olhar. condição quente ainda para a maior parte do país? Sim, a gente tem as temperaturas muito estáveis, tá? É claro que principalmente a região central tem as temperaturas mais elevadas, como nós vamos ver, mas principalmente em relação às mínimas, como a gente está num cenário de anomalia positiva, né? Ou seja, temperaturas acima do normal, pelo menos nessa semana, a gente não tem nenhum indício aí de ocorrência de geada, que é a grande preocupação nessa época do ano, Uhum. né? Principalmente nessa condição de tempo estável na região Mato Grosso do Sul, Paraná, que são regiões que têm temperaturas menores, uma condição de estabilidade, céu aberto, a ocorrência de geada é mais favorecida, e não é esse o caso. Se a gente for olhar aqui as próximas horas, começando pelo período mais frio, né? Vamos pegar agora a madrugada do dia 17 para o dia 18, às 6 da manhã, que normalmente é o horário mais frio, a gente vê que
pegando essas regiões que poderiam ser favorecidas por geada, como Mato Grosso do Sul, Paraná, o próprio estado de São Paulo, né, o estado de Minas, o sul de Minas, a gente tem uma variação nas mínimas, né, então a gente tem aí principalmente oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, com as mínimas oscilando de 18 a 22, 24 graus, que são temperaturas até que elevadas para essa época do ano. As regiões mais frias, de maiores altitudes, como é o caso do sul de Minas, né, mesmo a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, a gente vê que as mínimas ficam aí na casa dos 16, 14 a 16 graus, não sendo temperaturas tão baixas como esperadas e nem indicando um risco de geada. E isso permanece, conforme a gente vai avançando, né? Algumas regiões até ficam mais quentes, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul, que somem em temperaturas mais baixas. Mesmo Minas Gerais, menos áreas do estado têm temperaturas mais baixas, começa a dar espaço para temperaturas um pouco mais elevadas. Conforme a gente avança durante a semana, no dia 20, você vê que o cenário não muda muito, né? Então a gente tem as mínimas muito estáveis e elas tendem a permanecer dessa forma ao longo da semana aqui, conforme eu estou avançando para vocês verem. O que chama atenção em relação agora é as nossas máximas. Deixa eu pegar aqui. A gente tem aí, né, as máximas bem elevadas, principalmente nessa região mais central, onde a gente vê as temperaturas oscilando entre 34 e 36, algumas regiões podendo chegar até 38 graus, como é o caso do noroeste do estado do Mato Grosso, o sul do Amazonas, sul do Pará, né, para de sudoeste do Pará, a gente tem também cenários aí de temperaturas mais elevadas. Então, isso é um pouco atípico, né? São regiões que as temperaturas naturalmente são maiores, mas essa bolha de calor que vem atuando aí ao longo das últimas semanas, ela persiste nessas regiões. Destaque aqui também, né, para o oeste do Paraná, oeste do estado de São Paulo, onde não tem um cenário tão crítico assim, mas as máximas podem chegar aí a 34 graus, tá? E isso tende a permanecer aí ao longo da semana. Se a gente avançar aqui, né, então pegando agora dia 18, a gente vê que esse cenário ele persiste, né, nessas regiões, avançando até o Nordeste, né, alguns estados do Nordeste, principalmente mais aqui para o norte da região Nordeste, a gente tem as temperaturas mais elevadas. Aqui, como a gente tem na faixa leste um pouquinho de chuva, apesar de não ser tão significativa, existe chuva prevista, as temperaturas dão uma amenizada, tá? Conforme a gente avança aqui para o dia 19 também, né? Você vê que não tem muita mudança. Então, apesar da gente ter essa variação positiva da temperatura, ela segue muito estável ao longo da semana, tá? É, Então, é conforme a gente interessante, vai avançando. é interessante esse ponto que você traz para a nossa discussão, que o período seco é normal para a época do ano, apesar de ter se antecipado dessa vez. Mas as temperaturas não, né, Bárbara? As temperaturas É, tão altas para a época do ano, né? exato, porque as condições já são prolongadas esse período seco, né? Então, uma coisa também, a gente está iniciando o período seco agora, as temperaturas ainda conseguem cair um pouco, mas não, acho que essa combinação de um período longo de estiagem, mas outras condições atmosféricas que favorecem as altas temperaturas, faz com que elas sejam persistentes. Pois é, estamos chegando no inverno já e nada de frio, pelo menos por enquanto nessa Nada de região, né? frio. É. A gente teve uma onda, né, uma única onda que conseguiu avançar algumas semanas atrás, mas a tendência e a expectativa, acho que 2 semanas atrás a gente até falei com a Virgínia sobre os prognósticos climáticos, e o mês de junho tem um prognóstico de anomalias bem intensas para cima, ou seja, temperaturas acima Calor do ainda, né? normal para grande parte do país. É. Vamos aguardar para Tá? ver, muito bom. Mas já temos Vamos. perguntas aqui já, Vamos lá. e principalmente de olho já no Laninha. Vamos ver, o Gilson Lopes, queria saber se aqui, Tanque Novo, eu acho que é isso, na Bahia, região Tanque. sudoeste da Bahia, Tanque Novo, terá boa estação chuvosa por causa do Laninha. A expectativa, infelizmente as previsões não são tão para frente, né? Lembrando que a Laninha ela atua de forma mais intensa entre novembro, dezembro e janeiro, então é onde a gente mais vê o impacto desse fenômeno. Por ser de uma região do nordeste do país, a expectativa, claro que existem variações em relação a laninhas, né, diferentes laninhas, mas a expectativa é que chova mais, que a gente tenha
uma retomada das chuvas no período esperado, volumes bons, porque é uma região que é favorecida por esse fenômeno, né? Então, a Laninha, apesar dela diminuir o volume de chuvas no sul do país, ela eleva esse volume no norte e parte do nordeste. Por isso que ele está perguntando se. É, mas ainda é um pouco cedo para gente conseguir prever. E olha que engraçado, as outras perguntas também são relacionadas ao Laninha. O Fábio Azevedo quer saber quando começará o Laninha. Será que é um Laninha de forte intensidade? Ainda é cedo, né, Bárbara? Ainda é cedo que a gente pode olhar, vou até tentar pegar aqui. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Bom, agora ficou mais fácil para eu mexer. Vamos pegar aqui as projeções do IRI. O IRI, que é o Instituto de Pesquisa para Clima da Universidade de Colômbia, ele traz para a gente as análises iniciais. Vamos ver aqui, ó, que é um consenso entre eles e o CPC do NOAA. Vocês estão vendo? Sim, sim, estamos vendo. Ótimo. Então, se a gente for olhar, qual que é o prognóstico? Aqui nós estamos olhando em termos de probabilidade. Então, qual que é a probabilidade de ocorrer um desses três fenômenos? Laninha, neutralidade ou El Ninho nos próximos trimestres, mas se a gente olhar sempre o mês central, a gente pode falar em termos mensais, tá? Então, se a gente olhar o mês de junho, a gente vê que a gente tem já quase 100% de chance de finalizar o mês de junho numa condição de neutralidade, botando um fim, de fato, no El Niño. Isso a gente não tem questionamento, né? Só se algo muito fora do previsto acontecer e esse El Niño voltar, mas a chance, como vocês podem ver aqui embaixo, é praticamente zero disso acontecer, tá? Então a gente tem aí um cenário de neutralidade ganhando força e tendo relevância no mês de junho. Quando a gente avança para julho, esse cenário já cai de uma forma drástica, né? Uma probabilidade ainda predominante de ocorrência de neutralidade, aqui em 60%, mas olha a laninha, ela começa a Já ganhar começa a força. aparecer, né? E a partir de agosto, esse cenário se inverte, que é aquela transição rápida que nós já falamos muitas vezes, do cenário de El Niño, a neutralidade ser caracterizada apenas por uma fase de transição e a retomada aqui da possibilidade do oceano cada vez mais frio se estabelecer uma condição de laninha, que é o que nós vemos aqui. Em agosto, uma probabilidade em torno de 65%, né, da ocorrência dessa laninha, e ela vai ganhando força até atingir probabilidades de 80, mais superior a 80 a partir de outubro, novembro e dezembro, né? Mesmo A janeiro gente, permanecendo uma probabilidade elevada. pelo Então, gráfico, se a gente... pelo gráfico aí, a gente Pode falar. percebe que a probabilidade se concentra ali em novembro e dezembro, né? As maiores probabilidades. Exato, exato. Então é isso, né? Porque conforme a probabilidade de neutralidade cai, a laninha ela vai ganhando força. A gente vai vendo que o oceano, as projeções indicam, a gente vai ver isso daqui a pouco, que o oceano vai ficando mais frio e aumenta essa probabilidade. Então, em termos da pergunta feita eu não vou lembrar o nome dele, Pelo Fábio, pelo Fábio, quando o começará a início da laninha? laninha, ao que tudo indica, é em agosto. Mas não necessariamente, sempre lembrando que nós não vamos sentir o impacto dessa laninha já em agosto. A gente precisa de um tempo, né? A atmosfera precisa de um tempo para que todas as mudanças ocorram, né? O direcionamento dos ventos e tudo mais. Então a gente sempre fala que o auge da laninha ou do El Niño se concentra aqui em novembro, dezembro, janeiro, e coincidentemente ou não, né? Não é coincidência, as maiores probabilidades ficam aqui, tá? Então, esse é o cenário. Se a gente for olhar em termos de intensidade, né, que tinha uma pergunta ali se vai ser uma laninha forte ou não, o IRI também traz para a gente, vou pegar aqui o consenso, em termos da intensidade. Lembrando, né, que aqui a gente está fazendo uma análise mais superficial e que nem sempre a intensidade da laninha é o mesmo da intensidade do impacto, tá? São coisas diferentes. A intensidade da classificação é do impacto, porque o impacto depende de outros fatores. Mas, ao que tudo indica, até o momento, se a gente for olhar, não vou passar por cima, que senão ele vai ficar pegando, mas olhar essa linha em azul, que é o consenso, né? É o consolidado do consenso dos modelos, ele indica, né, que a partir de agosto a gente já tem a laninha, que é aqui onde está a laninha se consolidando em menos 0,66, e que, por enquanto, o máximo que ele está previsto dela atingir, ai, que difícil, é menos 1,1. Ou seja, isso caracteriza uma laninha de moderada, né? Moderada, eu diria, por enquanto.
tá? A gente não tem nenhum indício aí de uma laninha muito forte, mas a gente sabe que esses modelos, eles sempre jogam um pouquinho para cima. O resultado real, né, o observado, quando a gente compara previsto e observado, é sempre um pouco mais baixo, né, um pouco inferior. Então, a gente pode ter uma laninha um pouco mais intensa, mas por enquanto, a média dos modelos indicam aí uma laninha moderada, tá? Muito bem. A Cláudia também nessa linha do Laninha, a Cláudia Regina de Azevedo, devido à Laninha, a chuva pode retornar mais cedo ao Matopiba? Não é retornar mais cedo, mas é chover mais, né, Bárbara? Eu acho que é chover mais e também voltar a chover no período certo, né? Porque É. muitas vezes o que acontece, a gente acaba tendo um prolongamento do período seco em decorrência. E aí depende de onde a gente está olhando, né, em relação ao Mato Piba. Porque conforme a gente vai para regiões mais centrais, mesmo que ainda seja a região do Mato Piba, dependendo de onde é a localização, sofre mais ou menos influência desse fenômeno, tá? Então é isso, as chuvas podem se intensificar e retomarem no período esperado, tá? Uhum. A antecipação das chuvas é um pouco mais menos provável, não que não possa ocorrer, mas a probabilidade é menor. Tá. José Mendes, já dá para saber se a chuva vai antecipar na Chapada Diamantina, na Bahia? Vai depender aí Vai depender, é a mesma pergunta, né? É, é. O Luiz Igor, qual a previsão para a região centro-norte da Bahia, região de Irecê, tanto agora no mês de junho quanto julho, quanto para o início das águas no mês de outubro, daí tá longe, né, Bárbara? Aí fica difícil. Acho que esse será. Acho que a gente tá Feira de Santana, Bahia, a gente tá aqui na Bahia. Vamos olhar, ó, o que eu consigo trazer é, por enquanto, esses próximos dias de junho, em termos de previsão, e aí a gente olha os prognósticos a mais longo prazo, mas isso daí não dá nenhuma noção de volume exato, tá? Se a gente for olhar aqui, tanto o modelo americano, né, o GFS, quanto o SMWF, mostram pra gente que não existe previsão de chuva, lembrando que é sempre essa última linha aí embaixo da setinha que nós olhamos, né, que representa aqui a chuva em milímetros, nós não temos previsão de chuva até quarta-feira que vem, dia 26 de junho, tá? Para a região de Irecê. Agora, se nós olharmos, deixa eu ver aqui, a parte de projeção climática, se a gente pegar aqui, mesmo as projeções não vão até outubro, tá? Se a gente pegar aqui a projeção de anomalia para julho, a gente vê agora eu vou ter que fazer o desafio de me localizar aqui, onde que tá Irecê. Eu arranjei para minha cabeça. Vamos ver aqui. Ah, meu Deus, travou. Irecê, Um pouco deixa eu te mais para ajudar aqui, cima. vamos ver. Será que ele saiu? Ah, não, tá mais para cima aqui, tá um pouco. Ah, tá próximo aqui de Petrolina. Tá. Então, se a gente for olhar, tá mais para cá, né? Então, se a gente for. É isso? Acho que é, né? Salvador, mais aqui Centro, pro centro-norte do estado, seria isso? centro-norte, é. Então, você vê que para julho, a expectativa é que as chuvas fiquem dentro do normal, tá? Para essa época do ano. Agosto também. Então, é isso que a gente consegue ter mais para frente. Ele até traz um total previsto, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, julho, você vê que o volume ele é muito baixo. Ele fica aqui entre 40, 0 a 40 milímetros, né? Conforme a gente caminha mais para a costa leste, esse volume vai aumentando. Então, entra numa região mais de seca mesmo, né? O sertão, e de fato a gente tem aí uma condição de volumes menores. E para agosto, esse volume já é um pouquinho maior, mas ainda assim muito baixo, né? Ainda alguma região ou outra pode ter uma chuva de 60, 40 milímetros, mas ainda predomina grande parte dessas regiões, chuvas aí de 20, de 0 a 20 milímetros. Então, ele trabalha com um intervalo muito grande, né? Então é difícil a gente saber, porque pode chover 0, pode chover 20, e isso tem uma diferença. Apesar de 20 milímetros ser um volume pequeno, né, para um período que já vem de seca, tem diferença em termos de disponibilidade hídrica e resposta às culturas nesse volume. Então, quanto mais distante fica a nossa projeção, mais difícil é ter uma assertividade no volume. A gente consegue falar de expectativa, o que os modelos estão mostrando em relação a Tendência, ficar né? acima, abaixo e o intervalo, mas não necessariamente aí volume exato. Muito bom. O Vitor Magalhães, bom dia. Quando volta o frio ao Rio Grande do Sul? Não vamos ter frio no final de junho, início de julho? Ao que tudo indica, o frio, né, voltando um pouco aqui, se a gente pegar o fim
da nossa previsão, a gente vê que é o horário, um dos horários mais frios do dia, né? Dia 24, na madrugada do dia 24, a gente não tem expectativa, como eu falei, não tem como a gente avançar mais do que isso em termos de previsão, tá? Mas o cenário ainda não é de frio intenso no Rio Grande do Sul. E também, quando a gente olha os prognósticos de temperatura, que é diferente de previsão, né? A gente olha aqui a anomalia para junho, a expectativa é de temperaturas acima da média. E julho já tende a ficar mais dentro do normal. Então, olhando esse prognóstico, a gente pode esperar para temperaturas ou levemente acima do normal, só uma variação aí de 0,2 a 0,4 graus, e algumas regiões até dentro da normalidade. Então, fica mais próximo à condição de temperaturas mais amenas no Rio Grande do Sul. Mas, principalmente junho, aquilo que a gente conversou, a expectativa é de temperaturas acima do normal no estado. O Vitor, ele levanta uma questão importante aqui da gente discutir, Bárbara. O que está previsto de chuva agora é comparável ao que aconteceu em maio? Eu acho que é um pouco menos, tá? Eu tenho um pouco de receio de falar que sim e gerar um alarde muito grande. É uma condição também que, como eu falei lá no começo, né, que faz com que fique muita chuva concentrada em um único local. Eu acho que a região que o maior volume, deixa eu voltar aqui, ocorre é um pouco menos preocupante, né? Eu não sou especialista em geografia do Rio Grande do Sul, mas eu acredito que sejam regiões que têm menos risco de inundações devido ao número de rios, tá? Então, eu acho que o que aconteceu da outra vez é que essa chuva se concentrou muito aqui embaixo, né? Na região mais central. Então, por se concentrar na região norte, talvez os impactos sejam menores, mas aí eu também não tenho muita certeza em relação a essa parte da topografia, do relevo, tá? E os volumes não são tão intensos, porque lá atrás, quando a gente tinha as previsões, chegava nesse nível aqui de cinza, de 200 para mais Né? milímetros. Então, algo que indica, apesar de ser um volume significativo, de ser muita chuva concentrada numa região específica, não é um prognóstico tão intenso quanto, tá? Lembrando que a previsão, ela é uma média de vários pontos. Então, isso foi um meteorologista que me explicou isso recentemente, né? Porque eu tenho essa visão do agro, da meteorologia, mas tem gente que é específico em previsão do tempo. Ele fala que para a meteorologia, o acerto da previsão do tempo é, por exemplo, aqui, eles estão prevendo chover de 70 a 90. Se em um ponto da previsão choveu 150 e no outro choveu 60 e a média está dando 90, nem sei se é esse o valor, para a meteorologia isso já é um acerto, né? Uhum. Então a gente não está falando de valor exato naquela região, a gente está falando de variações. Então pode ser variação para mais e variação para menos. Essa que é a grande dificuldade, né? De quando a gente fala de previsão, de assertividade, da previsão de acurácia, né? Então pode existir essa variação. Mas, por enquanto, os volumes principalmente na região norte, é a maior preocupação, mas não aparentam ser tão intensos e tão drásticos, mas claro, né? Lá em maio, acho que é um ponto importante que vai até para além da meteorologia, a gente já tinha se recuperado daquela chuva de setembro, em grande parte, né? Claro que tem muita gente ainda que não tinha se recuperado. Mas agora, uma chuva intensa ocorrer em junho, depois de uma chuva de maio, é completamente diferente. Porque a gente ainda está com os resquícios, né, da chuva de maio. A gente ainda tem muita água no solo que estava começando a secar, né? Então isso pode nem ser um volume tão alto, mas o impacto acaba sendo maior porque a gente já está numa condição vulnerável, né, no estado. Então tem isso também que a gente tem que levar em consideração. Muito bom. O Eliseu Basso, quando a chuva deve dar uma cessada em Gentil, norte do Rio Grande do Sul? Em 2 dias já teve 120 milímetros de chuva. Então você vê que e a expectativa é que continue, né, na região norte. Mas pelo que a Pelo gente menos aí nas. viu, na região norte, nos próximos 48 horas ainda tem chuva intensa, inclusive, para acontecer, mas depois diminui, né, Bárbara? Depois vai mais para Exato, baixo. principalmente nas próximas 48. Conforme a gente avança mais para frente, ó, você vê que ela vai sumindo Do norte e ali, se né? concentra mais na região central e sul. Então, pelo menos aí mais 2 dias de chuva intensa e depois as chuvas tendem a cessar. Muito bom. Muito bem. Bárbara, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, discutindo um pouquinho
dessas condições climáticas, né? É frio, é chuva, é falta de chuva, enfim. É a meteorologia se apresentando aqui para os nossos amigos produtores. Alerta, então, para o pessoal do Rio Grande do Sul, principalmente nas próximas 48, 72 horas. A gente não está querendo trazer nenhum alarde aí, né? E a gente torce, inclusive, para que não seja chuva suficiente para voltar a trazer prejuízos para as cidades, mas fica aí a atenção, principalmente pela quantidade de chuva localizada, né, Bárbara? Exato. E Exatamente. a questão da condição mais seca na faixa central do Brasil permanece ainda uma condição normal. A Bárbara só lembrou que as temperaturas altas é que não são comuns nessa época do ano, e, portanto, essa condição pode acentuar aí uma tendência de aumentar o número de incêndios pelo Brasil afora, principalmente na região central ali do Brasil. Muito bom. Aos amigos do chat do YouTube, obrigado pela participação, obrigado pela interatividade aqui com a gente. É sempre importante entender o que vocês estão pensando e principalmente o que vocês precisam em termos de análise e avaliação de clima e tempo. Bárbara, mais uma vez, obrigado. Volte sempre. Obrigada, Alexander. Até mais. Até a próxima. E lembrando que quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pelo chat do YouTube, não se esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Não se esqueça de deixar seu like, o seu joinha aí pra gente. O like ele ajuda a gente a distribuir melhor as nossas informações para que outras pessoas também possam ser informadas sobre os assuntos que estão sendo debatidos aqui no YouTube do Notícias Agrícolas. E, obviamente, você que quer poder participar, interagir com a gente, mandar sua pergunta, não deixe de acionar o sininho, não. O sininho é a notificação. Sempre que tiver um material ao vivo entrando no Notícias Agrícolas, você vai ser avisado pelo YouTube de que esse material está começando aqui. Daí você pode interagir com a gente, como fez agora o Milton Barbosa, dando os parabéns aí pelo trabalho. Ele queria saber a previsão para Marília, no interior de São Paulo. Infelizmente, a Bárbara já desconectou, mas tudo indica que a condição seca e quente permanece também aqui para o interior. Muito bom. A gente agradece a participação de todos vocês. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Tem ainda o Mercado do Boi. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.